Bem-vindo a mais uma leitura aqui do canal Ana Encanta. Eu trago a resposta direta de sim ou não para uma pergunta que você vai mentalizar nesse momento. Claro, você pode fazer uma pergunta para cada opção ou mentalizar uma única pergunta e escolher aquela que chama mais a sua atenção, que atrai o seu olhar. Antes de te mostrar as opções, eu vou preparar a mesa. Eu vou usar esse oráculo aqui como uma mensagem final complementar para a resposta que vier para a sua pergunta, né? Depois que eu tirar as cartas do baralho cigano, que é o oráculo que eu vou usar hoje. E essa aqui eu vou tirar no final. Então eu vou deixar disposto aqui. E agora sim eu vou te mostrar as opções para você poder mentalizar a sua pergunta ou as suas perguntas e fazer a sua escolha. Opção 1, ágata verde. Opção 2, florita. Mentaliza a sua pergunta. Lembrando que é uma pergunta objetiva. Eu vou trazer uma resposta direta de sim ou não, complementando, claro, com outras informações, mas tenta ser o mais objetiva possível. Então, bem-vinda você que escolheu a opção 1. Vamos ver então qual a resposta para a sua pergunta, essa que você mentalizou nesse momento. Vou organizar aqui. Refaz essa pergunta, fecha os olhos, se concentra nela para a gente descobrir qual a resposta para ela, para essa pergunta que você está se fazendo nesse momento. Grupo 1, aqui eu tenho uma resposta positiva sim para você, para sua pergunta. Possivelmente você tá... Eu vou trazer algumas opções, né, de situações que me vêm aqui. Situações que envolvem o âmbito familiar, sua casa, sua família em si, seu casamento, ou um possível casamento, um noivado, um namoro, uma união, uma conexão. O que você perguntou, o que você mentalizou, a resposta, resumidamente, é sim. Mas a gente tem obstáculos aí. A gente tem duas possibilidades, né? Ou um atraso no acontecimento, no que você está desejando que aconteça no futuro, ou obstáculos te impedindo de realizar, de alcançar, são superáveis, facilmente superáveis, mas me vem uma ideia um pouco de atraso, como se você, por exemplo, esperasse que isso fosse se realizar na próxima semana e vai demorar um pouco mais. Não quer dizer que não vai acontecer, mas vai demorar um pouco mais. Aqui também pode ter a influência até de outras pessoas, de elementos externos, que não só dizem respeito a você, principalmente, ou a outra parte envolvida, se for o caso, né? Se for, por exemplo, questões familiares e tudo mais. Se tiver, né, a possibilidade de alguém de fora interferir, ser esse agente que causa que é o responsável, né, pelo impedimento, pelo atraso, pelo obstáculo, é possível que isso exista aqui. Se você estava desconfiando, eu te diria que existe. Mas, de modo geral, o que essas cartas trazem, além do sim, é grande parte da resolução dessa situação, da realização desse objetivo, da concretização, da materialização, do sucesso, seja lá o que você venha querendo. Até, por exemplo, se você quer saber se algo vai se encerrar na sua vida, se você vai conseguir encerrar essa situação, se afastar, até isso, né? O sucesso desse movimento, dessa questão, isso tudo depende de como você vai encarar, como que você vai agir, as suas escolhas. Me vem aqui muito a questão de você precisar ser muito estratégica para alcançar o que você quer. Então,
é uma mensagem também que te fala sobre você não agir no impulso, não agir de cabeça quente, não sair querendo tirar satisfação, por exemplo. Acalma, se reflete, né, em tudo, sobre tudo, todas as possibilidades, pensa bem no seu próximo passo, pensa bem nas suas palavras, no que você vai falar, no que você, na expectativa, no que você está esperando que aconteça, né, no desenrolar dessa situação, para que você saiba claramente quais as possibilidades e como reagir a todas elas, ou a maior parte possível. No final das contas, a gente tem aqui, como eu disse, né, um resultado sim positivo. Eu vejo um desenrolar positivo aqui. A carta da raposa, ela traz essa questão muito forte para mim dessa sabedoria, dessa inteligência, dessa estratégia. Ela pode ser o próprio obstáculo, como eu falei, mas o desenrolar com as alianças, parceria, negócios também são possíveis aqui de serem situações. Um desfecho muito positivo. Essa casa aqui, como carta final, ela me traz um resultado positivo, uma materialização, uma concretização, um sucesso, uma realização, né? E algo que é sólido, tem fundamento, tem base, tem estrutura. Então, qualquer coisa que você tenha perguntado, eu tentei deixar a mensagem o mais ampla possível, né? Para que você encaixe na sua situação. Você tende a ter um resultado positivo e que se sustenta. Isso é muito importante de você saber. Mas é preciso estratégia para alcançar esse resultado. Para não fazer tudo de uma forma afobada, que você pode chegar ali na frente e pensar assim, poderia ter feito diferente. Se eu fizesse, talvez eu teria chegado mais rápido. Nesse sentido. Vou pegar a última carta aqui, então, para você como mensagem final. Grupo 1, o Cavaleiro, né? A carta do Cavaleiro. Seja brava e honesta. Tem uma questão de honestidade aqui com você mesma, na verdade. Não é nem com a outra parte envolvida, com seja lá o que for, né? Negócios, família. Sim, é muito importante você ser honesta com o outro, mas você só consegue fazer isso plenamente quando você está sendo honesta com você mesma. É não se trair. É ser valente o suficiente, é se seja brava, né? A bravura, a coragem, a força que tem de bancar as suas ideias, as suas vontades, seus desejos, seu ponto de vista, sem agressão, né? Sem agredir o outro, sem impor a sua vontade, mas honrando os seus valores, os seus princípios, os seus desejos também. É ser corajosa o suficiente para conseguir alcançar aquilo que você deseja de uma forma justa, honesta, limpa, sincera com todos. Essa é a mensagem desse cavaleiro aqui para você. Espero que tenha feito sentido aí com o restante da mensagem, de acordo com a sua situação. Certo, grupo 1? Desejo sucesso para você. Se você vai ficar por aqui, não vai assistir a segunda leitura, eu vou deixar no card um outro vídeo do canal. E o meu contato também sempre fica embaixo dos vídeos, caso você queira uma leitura particular. E agora eu vou. Grupo 2, você que escolheu a Florita, foi atraída para essa opção. Vou deixar a pedra aqui e agora você vai mentalizar novamente a sua pergunta para a gente descobrir qual a resposta para essa pergunta que você está se fazendo, que o universo pode te dizer sobre ela. Grupo 2. A gente tem aqui os ratos, a árvore e a nuvem.
Respondendo diretamente sim ou não para a sua pergunta, eu vou te dizer que a resposta é não. É não. Tem bloqueio, tem dificuldade, tem desgaste, tem confusão, tem caos aqui nessas cartas. E dependendo do que você perguntou, não significa que isso seja ruim para você. Então, antes de fechar o vídeo, porque eu te disse não, pensa se realmente isso que você está desejando vai te fazer bem. Me vem te falar isso. Porque quando a gente recebe um não do universo, da espiritualidade, né? A gente pode levar para o lado de punição, né? De por que isso está acontecendo comigo, por que eu não mereço isso. Só que, na verdade, se a gente soubesse de toda a trama que está por trás dessa resposta, desse impedimento, da dificuldade de alcançar aquilo que a gente quer, a gente ia descobrir que é o melhor que poderia acontecer, é não acontecer. Então observa se isso, talvez que você entrou aqui na expectativa de receber um sim, na verdade não é melhor que realmente não aconteça. Se você entrou aqui querendo uma resposta negativa, de fato, do tipo, eu espero que a resposta seja não, é exatamente isso que você tem. E aí, dependendo da pergunta, né, se você, por exemplo, queria saber se você ia conseguir encontrar o fim de uma situação difícil, o fim desse caos, o fim dessa dificuldade, né? Aqui a gente tem o presente, nesse caso. A gente pode estar vendo essa situação. Tudo é passageiro na nossa vida. Então, com essa árvore aqui no meio, tem algo que é bom no meio disso tudo, no meio dessa dificuldade, desses desgastes todos. Tem algo que pode ser extraído de positivo disso. Então, tenta encaixar aí na sua situação. Mas, de modo geral, como eu bem disse antes, a gente tem aqui muitas situações de dificuldade com esses ratos aqui. É desgaste, é conflito, dependendo, né? Pode representar até influência de outras pessoas na situação, te atrapalhando, te prejudicando. Se você queria uma confirmação, né? Pode ser sim. Claro que é sempre interessante que você faça uma leitura direcionada para a sua energia, para que você não tire conclusões precipitadas de uma leitura que é coletiva. Então, use bom senso, né? Mas pode ter sim isso aqui. A gente tem, né, na sequência aqui, como eu tenho essa árvore rodeada de cartas que tem uma energia mais densa, ela por si só também está representando aqui um grande obstáculo no seu caminho. Volto a dizer, não significa necessariamente que vai ser ruim, né? Que isso no final das contas é algo ruim, mas é um grande obstáculo. E a gente tem as nuvens, tem a tempestade, tem um momento de transtornos. Então, né, só cartas aqui que trazem esse tom mais pesado. Então eu tenho uma resposta de fato negativa, mas você pode tentar extrair o melhor dessa resposta. Dependendo da sua situação, né, você consegue encaixar. Eu vou tirar a última carta, a outra carta aqui do oráculo, com um complemento para você. A cobra. Troque de pele, troque a pele antiga, se solte dessa pele antiga, né? É um momento de deixar para trás, deixar alguma coisa para trás aqui, mas principalmente deixar uma versão sua para trás, mudar o seu olhar sobre as coisas, sobre o mundo, sobre você, sobre a vida. Ter uma visão diferente. Buscar entender as coisas de um jeito diferente. Ampliar essa sabedoria. A cobra é um animal. Aqui ela não está representando o que seria, né, a ideia dos ratos e tudo mais. A cobra no Lenormand
que tantas pessoas veem como algo negativo, ela pode representar sim uma situação enrolada, ela pode representar uma situação de um certo perigo por não saber tudo, mas ela, por si só, ela nunca é um símbolo negativo, a cobra, né? Pelo contrário, ela é um símbolo de sabedoria, de cura, de transformação, de novo ciclo. Então, fica com essa ideia. Isso que você perguntou, mesmo que a resposta seja um não, esse não te coloca numa nova fase ou te permite mudar a sua forma de ver as coisas e, consequentemente, você entra numa nova fase da sua vida, o que é muito positivo. Uma nova fase sem tantos desgastes, sem tanto caos instalado, sem tanta confusão interna, mental. Aqui tem as nuvens, elas trazem essa ideia do campo mental. Então é uma mente mais tranquila, mais centrada, mais organizada, te ajuda a enxergar melhor, te ajuda a compreender melhor as situações, o que te acontece, o que é do seu merecimento, o que é bom para você, o que não é, tudo isso. Então não leve esse não para um lugar do negativo. Não é mesmo. Tá bom, grupo 2? Se você quiser uma leitura, né, como eu disse, uma leitura particular muitas vezes é muito bem-vinda. Não fique só com uma leitura coletiva. Investiga melhor a sua situação exclusivamente de acordo com a sua energia. Então, o meu contato vai ficar aqui embaixo e eu vou deixar na tela também uma outra leitura aqui do canal para você seguir recebendo esses direcionamentos da espiritualidade através desses vídeos. E eu vejo você no próximo.